A partir destes acontecimentos vivenciados por minha família, passei a acreditar que as histórias que andavam contando pela região eram reais. Principalmente porque agora eu tinha escutado a história vindo da boca das duas testemunhas mais confiáveis e honestas que eu poderia ouvir: minha mulher e meu pai. Naquele mesmo dia, conversando com meu pai e minha mulher durante o almoço, Joyce nos relatou uma história que ouvia de sua mãe quando era mais nova. Ela relatava que sua mãe a revelou que lobisomem tinha a sina de vir atrás de crianças recém-nascidas e que não haviam sido batizadas ainda. Era como se ele fosse atraído por essas almas indefesas. Coincidência ou não, seu pai Cláudio, além de ser recém-nascido, ainda não havia sido batizado. Então, no dia seguinte de todo este horrível acontecimento, fomos até a igreja e marcamos o batizado dele, que foi feito já no próximo domingo. Então, depois do batizado, ao final da cerimônia, o padre Rodrigo acabou se pronunciando a mim e me dizendo algumas palavras que me fizeram pensar. Sem nenhum motivo aparente, ele olhava meu pequeno filho ainda no colo de Joyce e dizia que no início do próximo mês faria suas missas na paróquia de nossa cidade. E só não faria antes, pois tinha machucado suas costas depois de cair do cavalo naquela semana. Então, pouco tempo depois, a notícia que chegou até mim foi que o padre Rodrigo machucou as costas na mesma época em que aconteceu o ataque do famigerado lobisomem ao sítio que moravam. Para minha desconfiança aumentar ainda mais, tudo aconteceu no mesmo dia e também na mesma noite. Então comecei a pensar em tudo o que vinha acontecendo e liguei os pontos ao que meu pai disse sobre o dia do ocorrido. O fato dele ter conseguido acertar um tiro nas costas do lobisomem me fez pensar com bastante espanto. Será que o padre poderia ser o lobisomem que vinha atacando o terror em nossa cidade? E esta desconfiança me fez ir até ao meu patrão e reportar a ele tudo o que tinha ocorrido durante aqueles dias. Mas não mencionei que desconfiava que o padre poderia ser o lobisomem. Embora aquilo pudesse fazer sentido, não era nada justo acusar alguém sem ter prova alguma. Então, a partir daquele momento, meu patrão deu ordem para que homens fizessem a segurança do sítio, principalmente ao anoitecer. Tão logo se passaram 2 semanas do batizado de Cláudio, lembro-me de em um sábado Turíbio deixar a fazenda maior onde morava e vir até ao sítio onde eu e minha família morávamos. Ele queria saber como andavam as coisas por aqui. Então, depois de um belo jantar feito por minha esposa, eu e Turíbio fomos até a varanda de nossa casa e começamos a conversar. Entre uma conversa e outra, a história do lobisomem veio à tona. Seu Turíbio então falou desta forma para mim: então, Ivan, já faz pouco mais de 2 semanas que mais ninguém ouve rumores de ataques do lobisomem. Pois é, seu Turíbio, parece que pararam mesmo, disse eu, sentindo ao mesmo tempo um frio subir pela minha espinha ao lembrar daquilo. Então seu Turíbio, que estava em uma cadeira à minha frente, se curvou para a frente e continuou a falar: olha, seu Juca, não queria falar isso só para você, mas acho que sei quem pode ser o lobisomem. Depois daquele dia que fiquei sabendo que seu pai conseguiu acertar um tiro nas costas da criatura,
Também chegou a mim o comentário que o padre havia machucado as costas naquele mesmo dia. E depois de saber destas coincidências, não pude deixar de acreditar que o padre poderia ser o famigerado lobisomem que andou rodeando a sua casa. Ainda mais depois de saber que tão logo Cláudio foi batizado, nunca mais se viu o padre da igreja. Depois de ouvir Toríbio falar tudo aquilo, acabei afirmando para ele que também tinha esta mesma desconfiança. Só me calei por não ter provas para provar a minha teoria. Tão logo o Sr. Toríbio ouviu o que falei, ele se levantou da cadeira e acabou dizendo: "Então, Juca, aproveitando que as coisas deram uma acalmada e não houve mais ataques, vou precisar tirar os homens que estão de guarda aqui no sítio por alguns dias, pois vou precisar deles na fazenda. Mas não se preocupe, não vou deixar você e sua família desprotegida." Depois disso, Toríbio caminhou até o seu cavalo e de seus alforjes ele tirou um revólver 38 municiado, uma espingarda e uma pequena bolsa de couro surrado, cheia de munições que ele mesmo revelou que se o lobisomem aparecesse por aquelas bandas novamente, bastava um tiro para a fera cair e nunca mais se levantar. Depois disso me despedi de seu Toríbio, que junto com os homens retornaram para a sua fazenda. Fiquei um pouco apreensivo com toda aquela situação. O fato dos homens não estarem fazendo mais a segurança ao redor de minha casa e também por minhas terras me deixavam com uma sensação amedrontadora. Nem mesmo o fato dele me deixar armado e preparado caso o lobisomem retornasse me deixava mais tranquilo. Aquela noite seríamos apenas eu, Joyce e Cláudio, pois meu velho pai já havia retornado para sua casa uma semana atrás. Quando estava perto da hora de dormir, resolvi fazer uma ronda por minhas terras, também próximo à minha casa, e depois disso acabei caminhando até a porteira que dava entrada às minhas terras. Tão logo cheguei na porteira, algo me chamou a atenção. A rua que passava em frente à minha casa formava uma subida não muito forte. Os dois lados desta rua eram repletos por árvores de porte grande. Então, bem ao longe, quase no final do meu campo de visão, a luz da lua me revelou um homem, vestido com uma capa negra e montado sobre um cavalo. Naquele momento eu não tive dúvidas que quem estava montado sobre o cavalo só poderia ser o padre Rodrigo. Tão logo ele me viu parado na porteira de minhas terras, ele deu meia volta com seu cavalo e sumiu em meio à escuridão. A partir daquele momento eu passei a ficar atento a qualquer movimento em minhas terras, pois eu sabia que a qualquer momento algo estava prestes a acontecer. Rapidamente voltei para dentro de minha casa. Então tranquei muito bem trancado as portas e janelas, pois aquela noite que estava apenas começando, com certeza mudaria a minha vida. Tão logo o relógio marcou 1h da manhã, eu acabei escutando um esturro que cortou a noite. Eu sabia que era o lobisomem. Não demorou muito para que meus cachorros começassem a latir e os animais da fazenda ficassem completamente agitados. Tão logo a criatura adentrou as minhas terras, era possível ouvir uma brutal briga entre os cachorros e o lobisomem. Mas infelizmente, a criatura acabou dando cabo de meus cachorros